Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 6 de abril de 1896. Começam primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 6 de abril de 1896, os Jogos Olímpicos, uma tradição que remontava à Grécia Antiga e estava muito perdida, renasceu em Atenas, 1500 anos depois de terem sido proibidos pelo imperador romano Teodósio I. Na cerimônia de abertura dos Jogos de Atenas, os primeiros da Era Moderna, o rei Jorge I da Grécia e uma multidão de 60 mil espectadores deram as boas-vindas a atletas de 13 países. Os primeiros Jogos Olímpicos de que se tem registro aconteceram na cidade-estado grega de Elis em 776 a.C., mas é geralmente aceito que, por essa ocasião, os Jogos já tinham alguns séculos de existência. Os antigos Jogos Olímpicos aconteciam a cada 4 anos, durante as comemorações religiosas em homenagem a Zeus. No século VIII a.C., participantes vinham de uma dezena ou mais de cidades gregas, e no século V a.C., mais de 100 cidades do mundo helênico. Inicialmente, a competição olímpica se limitava a corridas a pé. Mais tarde, outras modalidades foram adicionadas, inclusive luta, a hoje conhecida como luta greco-romana, o pugilato, conhecido hoje como boxe, corridas a cavalo e de biga e competições militares. O pentatlo foi introduzido em 708 a.C. e consistia da corrida, salto em distância, arremesso de disco e de dardo e luta. Com a ascensão de Roma, os Jogos Olímpicos declinaram e em 393 d.C., Teodósio, um imperador cristão, aboliu a competição como parte de seus esforços para suprimir o paganismo no Império Romano. Com o advento da Renascença, a Europa deu início ao seu longo fascínio com a antiga cultura grega. Nos séculos XVIII e XIX, algumas nações sediaram festivais folclóricos e desportivos, informais, relacionando-os à denominação Jogos Olímpicos. No entanto, foi somente em 1892, já no século XIX, que um barão francês, Pierre de Coubertin, propôs seriamente reviver os Jogos Olímpicos, com uma grande competição internacional a acontecer a cada 4 anos, nos anos bissextos. Numa conferência pronunciada durante o Encontro Desportivo Internacional em Paris, em 1894, Coubertin novamente levantou a ideia, e os 79 delegados de 9 países a aprovaram por unanimidade. O COI, Comitê Olímpico Internacional, foi imediatamente formado e os primeiros Jogos da Era Moderna foram programados para 1896 em Atenas, a capital da Grécia. Em Atenas, 280 participantes de 13 nações competiram em 43 eventos, cobrindo atletismo, natação, ciclismo, luta, levantamento de peso, esgrima, tiro e tênis. Todos os competidores eram homens, e alguns dos participantes eram turistas que ali se encontravam e lhes foi permitido participar. As competições de atletismo foram levadas a cabo no estádio Panathinaiko, originalmente construído em 330 a.C. e reformado para os Jogos de 1896. Os estadunidenses ganharam 9 dos 12 eventos de esporte base.
Os Jogos Olímpicos de 1896 foram palco também da primeira maratona, que seguiu o mesmo curso de 40.225 metros percorridos na antiguidade por um soldado grego, trazendo notícias da vitória sobre os persas, da localidade de Maratona até Atenas, em 490 a.C. Em 1924, estabeleceu-se que o padrão da maratona teria exatamente 42.195 metros. Coincidentemente, um grego, Spiridon Louis, ganhou a primeira maratona nos Jogos Olímpicos de Atena, naquele ano de 1896. Pierre de Coubertin tornou-se presidente do COI em 1896 e comandou os Jogos Olímpicos em seus primeiros e difíceis anos, quando faltava o necessário apoio popular e os Jogos eram uma espécie de apêndice de exposições e feiras internacionais. Somente em 1924, levados a cabo em Paris, aconteceram os primeiros Jogos verdadeiramente bem-sucedidos. Envolveram-se mais de 3.000 atletas, entre eles mais de 100 mulheres de 44 nações. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno também foram realizados naquele ano. Em 1925, Coubertin se aposenta. Os Jogos Olímpicos passam a ser vistos como a competição esportiva internacional mais importante. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, em 2000, mais de 100.000 atletas de 200 países competiram, inclusive perto de 4.000 mulheres. Em 2004, os Jogos voltaram a Atenas, com mais de 11.000 atletas de 202 países. Num momento de orgulho para os gregos e de emoção para os espectadores, a competição de arremesso de peso foi realizada no mesmo local dos Jogos da Antiguidade em Olímpia. Os extraordinários Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, também reuniram mais de 11.000 atletas e mais de 4.000 mulheres de 205 países. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!